Boa tarde a todos. Eu sou o Rafael Albuquerque, eu sou hidrogeólogo e hidrogeoquímico na Water Service Technologies, né? E eu vou apresentar então esse webinar para vocês sobre análise de dados hidrogeoquímicos e utilizando aí uma ferramenta que eu particularmente já tenho pouco mais de 10 anos de experiência nela, que é o Aquachem. Vocês vão ver que é um software relativamente fácil de usar, bem simples, mas bem poderoso, né? Se você tem um bom entendimento ali, uma boa base de hidrogeoquímica, né? Quais são os gráficos certos que você precisa montar. Você tem aí em mão uma ferramenta bem poderosa. Então, aplicações práticas para análise de dados hidrogeoquímicos. O tema, então, ele está relacionado à hidrogeoquímica. Então, a hidrogeoquímica é a ciência que estuda os processos naturais e antropogênicos que influenciam a composição química e a qualidade da água no meio ambiente. Eu, particularmente, gosto de separar esses dois temas, porque qualidade da água a gente está falando de degradação da água, né? Eventualmente, se um determinado parâmetro, alguns parâmetros estão, vamos supor, acima de uma norma de referência, etc. e tal. No caso da composição química, muitas vezes a gente está tratando de variações na composição da água, que elas não incidem necessariamente numa degradação da qualidade, mas quando a gente estuda essas variações, elas revelam algumas informações relevantes, importantes para a gente. Então, só para destacar que quando a gente estuda hidrogeoquímica, a gente avalia alguns fatores relevantes, como ciclo hidrológico, interação da água com gases, toda a parte hidrogeológica que a gente não pode esquecer, o sistema de fluxo, tanto superficial quanto subterrâneo, condições a montante e a jusante de uma determinada área de interesse, vamos supor um determinado empreendimento. Isso aqui muitas vezes é importante, né? Entender qual que é a litologia, a mineralogia do meio, principalmente se o foco é água subterrânea e eventuais atividades antrópicas. O desafio da hidrogeoquímica é tentar entender esse ciclo aqui do ponto de vista de variações químicas, né? Então, conforme a água evapora, precipita, percola pelo meio subterrâneo, flui por diferentes litologias, quais são as variações químicas que ocorrem nessa água e o que a gente consegue ver a partir de dados analíticos. Algumas aplicações na área de hidrogeoquímica, por exemplo, avaliação e gerenciamento de áreas contaminadas, né? Por exemplo, existe uma contaminação uma determinada área, por quê? Comparação com valores de referências, etc, etc. Então, eu gosto de destacar esse ponto aqui, que é esse apoio a estudos hidrogeológicos, ou seja, existem diversas situações onde a gente não está lidando necessariamente com uma água de má qualidade, mas essas variações químicas, elas nos ajudam a entender processos que são muitas vezes até o objetivo nada tem a ver com a qualidade da água. Então, isso aqui eu acho interessante. E um outro tópico que eu quero destacar também é a mobilização natural ou não de metais e outras espécies dissolvidas. Ou seja, existem também casos em que a qualidade da água é ruim, mas isso se dá em função de fatores naturais, né? Então, a gente precisa saber isolar esses fatores naturais de eventuais fatores antrópicos, né? Por exemplo, uma contaminação antrópica, alguma coisa assim. Existem uma série de fatores que controlam a composição química da água, né? E eu listo os principais desses aqui. E o que é importante em qualquer estudo hidrogeoquímico é a gente tentar isolar cada um desses fatores aqui. A gente saber, digamos, entender que uma determinada concentração, né, uma determinada composição química da água, ela é consequência de uma série dessas reações e a gente entender aonde cada uma está ocorrendo e qual que é mais importante, qual que é menos importante. Então, nós temos aquelas reações que eu citei e a gente quer entender como é que elas estão ocorrendo, qual que é a relevância delas. Como é que a gente faz isso? Coletando amostras de água, recebe as amostras do laboratório, existe todo um tema a se detalhar em cima dessa questão de coleta e análise, eu vou pular isso nesse webinar, e aí a gente recebe os resultados dos laboratórios e a gente precisa, então, interpretar esses resultados. Em linhas gerais, o que a gente faz? Nós utilizamos diagramas, mapas, tabelas, cálculos para determinar alguns desses aspectos aqui. Por exemplo, correlação entre parâmetros. A gente vê aqui nesse gráfico aqui embaixo que nós temos uma série de pontos de monitoramento num determinado aquífero A, uma outra série num aquífero B,
E, por algum motivo, quando a gente compara as concentrações de sódio e cloreto, existe uma correlação positiva entre esses dois parâmetros. Então, o que está acontecendo aqui? Também existem variações na composição química da água em diferentes áreas, pontos e origens. Então, por exemplo, a gente vê aqui um diagrama de Piper, onde águas de diferentes origens, diferentes corpos, elas plotam em diferentes áreas desse gráfico aqui. Então, um dos pontos que a gente precisa muitas vezes entender é por que elas estão, né? Por exemplo, águas que são oriundas de diferentes litologias, elas têm composição química diferente. O outro aspecto, variação temporal dos parâmetros. Então, aí a gente plota gráficos de séries históricas. E distribuição espacial. Aqui é um exemplo de um mapa, onde a gente plota diagramas de Stiff e conseguimos comparar espacialmente a composição química da água. Então, de novo, essas análises, elas passam necessariamente pela elaboração desses diagramas e, eventualmente, mapas, gráficos, etc. Um outro aspecto relevante, que não pode ser deixado de lado, é a parte do controle de qualidade. Ou seja, eu cheguei numa determinada conclusão, em cima da minha interpretação de dados, mas qual é a confiabilidade que eu tenho em relação àquela conclusão? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui esses dados, a gente vê que tem uma amostra aqui que destoa das demais. Isso aqui é real ou é erro de análise? Então, é algo que a gente precisa avaliar também para ver se existe uma confiabilidade, se isso aqui é diferente ou não, porque isso aqui, às vezes, uma amostra pode mudar uma conclusão de um trabalho, etc. e tal. Então, em linhas gerais, quais são os passos para a interpretação de dados hidroquímicos? Tem toda a parte de gerenciamento de dados, coleta de dados, né? E aí, o foco da apresentação de hoje, que é análise, né? Onde a gente gera todos esses gráficos e mapas, etc. E, por fim, a compreensão. Ou seja, se nós geramos os gráficos mais adequados, utilizando uma ferramenta de boa qualidade, porque a gente precisa, a gente entende o que está acontecendo. O gráfico com um diagrama muito bem gerado, ele por si só é quase que autoexplicativo, mas a gente precisa saber quais são esses gráficos caso a caso. O software que a gente utiliza é o Aquachem, né? Eu vou fazer uma demonstração dele daqui a pouco. E ele possui uma série de funcionalidades. Não vai dar tempo de ver todas elas hoje, mas a gente vai passar por alguma. Então, importação de dados em diversos formatos. Ele possui alguma coisa da ordem de 30 gráficos diferentes. Nós vamos ver isso. Cálculo automático de uma série de parâmetros relevantes para a hidroquímica, como, por exemplo, soma de ânions e cátions, balanço iônico, dureza, etc. Análise em diversas unidades de medida. Análise estatísticas. Controle de qualidade, principalmente em cima de resultados de duplicatas, e o link com Frixi para cálculo de atividade, de saturação, e depois, mais avançado ainda, modelagem geoquímica. Então, eu selecionei alguns pontos que eu achei que seria mais interessante tratar hoje, né, só para dar uma ideia, e uma delas, né, que eu vou começar aqui, é com a parte de unidades de medidas de concentração. Então, 99% das vezes, quando a gente recebe um resultado laboratório, esses resultados de concentração eles vão estar ou em miligramas por litro ou em microgramas por litro, né? Existe uma relação 1 para 1000. E basicamente isso vai te dar a composição química da água, e se o seu objetivo é comparar alguns desses parâmetros com o padrão de referência, por exemplo, resolução CONAMA, alguma norma estadual como da CETESB e tal, basicamente o que você vai querer fazer é comparar cada um daqueles resultados em miligrama por litro ou micrograma com esses padrões que já estão na mesma unidade de medida. Bom, até aí tudo bem. Agora, se o objetivo é avançar, ou seja, entender por que a água tem aquela composição e por que, eventualmente, alguns daqueles parâmetros estão acima do valor de referência, aí muitas vezes a gente precisa recorrer, né, a essas duas unidades de medida, ou seja, converter de miligramas por litro para milimol por litro ou miliequivalente por litro. O milimol por litro, de forma geral, ele é utilizado para analisar os resultados em relação à estequiometria de reações, e o miliequivalente, né, é quando a gente precisa analisar a carga elétrica das espécies dissolvidas, por exemplo, no cálculo do balanço iônico, ou normalizar as concentrações dos distintos cátions e ânions, que é o que a gente utiliza, por exemplo, no diagrama de Piper e de Stiff. Para a gente converter de miligramas por litro ou microgramas por litro para aquelas outras duas unidades, a gente precisa, se for fazer o cálculo na mão, precisa recorrer à tabela periódica de elementos,
as duas informações que a gente precisa aqui é a massa atômica. Então, por exemplo, aqui no cálcio, a massa atômica é de 40. E no caso, para conversão para milha equivalente por litro, olhar também a valência, né? No caso do cálcio, é mais 2. Então, são essas duas informações que você precisa recorrer para cada um dos elementos de interesse. Como é que ocorre essa conversão? Se a gente tem a concentração em miligrama por litro e dividir pela massa molecular, que está ali na tabela periódica de elementos, nós chegamos à concentração em milimoles por litro. E se a gente pegar a concentração em milimoles por litro e dividir pelo valor absoluto da valência, chegamos à concentração em milha equivalente por litro. O que é importante destacar é que o Aquachem automaticamente converte as concentrações para todas essas unidades de medida. Então, por exemplo, se você importou o dado em miligramas por litro, mas precisa analisar ele em microgramas por litro, ou milimoles, ou milha equivalente, etc., essa conversão você pode fazer dentro do Aquachem. Não precisa mudar no Excel antes de importar. Então, só um exemplo como é que faria essa conversão à mão. Vamos supor que uma determinada amostra teve o resultado, a concentração de 20 miligramas por litro de sulfato, e queremos converter essa concentração para milimoles ou milha equivalente. Aqui está a fórmula do sulfato. A massa molecular do sulfato é 32, né? Mais 4 vezes 15,9. Esses dados são a massa atômica de cada um desses elementos na tabela periódica. Portanto, a massa molecular é 96,06. Se a gente dividir esse 20 miligramas por litro pela massa atômica, nós chegamos à concentração em milimoles por litro. A valência do sulfato é menos 2. Se a gente dividir pelo valor absoluto, chegamos à concentração em milha equivalente. Então, é bem simples, mas, de novo, no Aquachem, essa conversão ela é feita automaticamente para você. Bom, qual que é a aplicação disso? No caso de milimoles por litro, e isso é uma análise que eu gosto muito de fazer nos trabalhos de consultoria, é avaliar as concentrações em relação à estequiometria de reação. Por exemplo, vamos supor que a gente está lidando com uma água que tem alta concentração de sódio e cloreto, vamos supor que seja aquele gráfico que eu mostrei logo no início da apresentação, e eu tenho uma suspeita que essa água está interagindo com o mineral halita, que possui essa forma, cloreto de sódio. Então, o que a gente faz? A gente escreve a estequiometria de reação da dissolução desse mineral e a gente percebe que, quando a halita dissolve, ela vai adicionar 1 mole de sódio e 1 mole de cloreto à solução. Bom, ocorre que isso aqui está representado em moles, não em miligrama por litro. Então, caso essa reação esteja ocorrendo, eu esperaria que a razão de sódio para cloreto na água fosse igual a 1, se essa razão for calculada utilizando as concentrações em milimolar por litro. Se for em miligrama por litro, é 0,648. Bom, nesse caso, a gente poderia fazer essa análise em miligrama por litro. Mas há de se convir que é muito mais fácil o entendimento você tentar validar uma razão em relação a um valor inteiro, como 1, 2, 0,5, do que um valor fracionado. Então, aqui é o mesmo exemplo, onde a gente vê aqui os mesmos dados, e uma dica que eu sempre dou de tentar manter nesse tipo de gráfico os eixos X e Y na mesma escala, ou esse aqui 2 vezes esse 2 vezes esse, não em escalas bem diferentes. Então, aqui são as mesmas amostras. Quando a gente monta esse gráfico, se a gente colocar a linha relação 1 por 1, a gente verifica, no caso, que esses resultados eles plotam ao longo dessa linha, portanto, indicando que é possível que aquela reação esteja controlando a concentração do sódio e do cloreto nessa água. O mesmo pode ser feito nas concentrações em miligrama por litro, só que no caso a gente está olhando, ao invés de uma razão 1 por 1, 0,64 por 1, que é muito menos intuitivo. Essa aqui, digamos assim, é a principal aplicação das concentrações em milimolar por litro. Milha equivalente por litro, aplicação muito comum são os diagramas de Piper, onde a gente tem aqui a concentração relativa dos cátions principais da água, cálcio, magnésio e sódio, e dos ânions, né? Cloreto, sulfato e carbonato. Aqui um diagrama ternário, então aqui são as concentrações relativas em porcentagem. Aqui, então, você posiciona uma amostra aqui, na concentração relativa dos cátions, concentração relativa dos ânions, e faz a projeção, e nesse gráfico aqui, você tem, digamos assim, a concentração relativa dos cátions e dos ânions, ou seja, você está avaliando 6 ou 7 parâmetros de uma vez só.
Isso aqui é muito utilizado para a questão de faces hidroquímicas, tá? Então, por exemplo, provavelmente quem já leu ou já participou de algum relatório de hidroquímica já viu o termo cálcico bicarbonatada, água cáustica bicarbonatada, ela vai plotar nesta área aqui do diagrama de Piper. Água sódica cloretada vai plotar nessa área aqui. E esse posicionamento das amostras, nesse gráfico aqui, ele muitas vezes já vai nos mostrar alguns processos relevantes. Por exemplo, uma água continental, ela tenderá a ter essa composição aqui, enquanto uma água oceânica tenderá a ter essa composição aqui. Se você está trabalhando no aquífero costeiro, por exemplo, essa variação aqui já vai ser algo bastante relevante. Aqui também uma outra aplicação, o diagrama de Stiff, onde a gente vê a concentração relativa desses 6 íons principais em milha equivalente por litro. Aqui só dando um exemplo, aqui é uma área onde ocorre intrusão salina e troca iônica, onde eu plotei aqui a água do mar, aí a gente tem uma água, digamos assim, mais distante do oceano, e conforme ela vai se aproximando da linha costeira, ela passa primeiro por um processo de troca iônica e depois por um processo de mescla com a água oceânica, ou seja, onde você tem intrusão salina, até ela voltar à concentração da água do mar. Escolhi os símbolos de forma adequada, assim, enfim, eu tenho todo o entendimento conceitual dessa área, mas em um diagrama a gente já consegue identificar 3 processos relevantes ocorrendo aqui nesta área. Isso aqui é um exemplo de aplicação de diagrama de Stiff. Eu, particularmente, eu acho que o diagrama de Stiff só é relevante se você jogar ele num mapa ou numa seção conceitual, mas a gente vê aqui, por exemplo, uma água superficial ou subsuperficial com concentrações muito baixas, conforme ocorre a infiltração da água pelo solo, pelo perfil intemperizado, e depois ela chega no metacalcário, ela vai adquirir, então, essa concentração mais cáustica bicarbonatada, digamos assim, bem marcante, né? Então, aqui você vê, de novo, uma figura, né, com alguns diagramas, onde ela é praticamente autoexplicativa, essa questão da água hipercolando pelo perfil intemperizado e chegar a uma litologia e gradativamente aumentar as suas concentrações e ganhar uma assinatura hidroquímica bem específica, no caso aqui de um calcário. Um outro aspecto que eu queria abordar é essa questão do controle de qualidade, só dando 2 exemplos de procedimentos de controle de qualidade que a gente utiliza. Um deles é bastante conhecido, que é o balanço iônico, aonde a gente vai comparar a soma de todos os cátions, né? Ou seja, são aqueles elementos dissolvidos que possuem carga positiva, com os ânions, que são os elementos dissolvidos que possuem carga negativa. E essas concentrações são miliequivalente por litro. Segue essa fórmula aqui, aonde um balanço iônico igual a 0% significa que a soma de cátions é equivalente à soma de ânions. E destacando que o Aquachem automaticamente calcula o balanço iônico de todas as amostras importadas. Nós vamos ver isso aí. Então, por que isso é relevante? Porque, na prática, todas as amostras possuem balanço iônico igual a 0. Como é que a gente sabe disso? Quando a gente pega lá a nossa amostra num córrego ou uma amostra bombeada, você coloca o dedo na água, você não toma um choque. Ou seja, não existe carga elétrica não satisfeita na água. Então, se a gente partir desse princípio, a gente assume que um balanço iônico que está desviando de 0, ele, a princípio, possui erro na sua análise. Então, a gente vai fazer um controle de qualidade dos resultados, avaliando se o balanço iônico está próximo de 0. No entanto, é muito difícil você ter um resultado com balanço iônico exatamente igual a 0. Isso se dá em função de diversos aspectos, né? Um deles, obviamente, é o erro na análise, mas existe uma série de outras situações que precisam ser observadas. Então, algum cátion, ânion em elevada concentração que não foi analisado, né? Vamos supor, ele possui uma elevada concentração de nitrato, mas você não analisou o nitrato no seu escopo. O balanço iônico não vai fechar. Existem alguns equívocos, algumas questões de conversão de parâmetros, né? Por exemplo, a alcalinidade como CaCO3 que precisa ser convertida para bicarbonato, situações com pH muito alto, muito básico, concentrações baixas, espécies com diferentes valências como ferro em elevada concentração, etc. Ou seja, nem sempre um desvio de 0 significa um erro muito elevado, mas é um controle que precisa ser feito. E aqui, de forma geral, existem na literatura alguns indicadores, né, do que seria um erro, né, uma diferença aceitável no balanço iônico. Aqui eu peguei um exemplo
Aqui, nesse caso, em função da concentração das espécies dissolvidas. Um outro procedimento de controle de qualidade, análise de amostras duplicatas, isso aqui é relevante, principalmente se você está lidando com um programa de monitoramento, um número muito elevado de amostras. E aqui, no caso, eu estou destacando uma forma de analisar isso, que é esse parâmetro RPD, Relative Percent Difference, que até consta num guia de coleta da ANA e da CETESB, e a gente vai ver aqui no exemplo, o Aquachem ele calcula esse RPD para a gente, né, em pares de duplicado. Rapidamente falando sobre importação de dados no Aquachem, já vou pular para o exemplo, só apontar que o Aquachem trabalha com diversos formatos de importação, né? Vamos supor que você tem seus dados no Excel, precisa importar para o Aquachem. Nesse caso aqui, os dados estão organizados de forma que cada linha ela representa uma amostra e cada coluna representa um parâmetro, né? Então, você tem nessa amostra aqui, está a concentração de prata, alumínio, etc, etc, etc e tal. Esse aqui é um outro formato que o Aquachem também aceita, que cada linha é um resultado, que geralmente, né, hoje em dia, quando a gente baixa os resultados dos sistemas lá, dos laboratórios, ou eles enviam para a gente resultados numa planilha, ele vem nesse formato aqui, onde cada linha é um resultado. E também tem a questão de se importar os dados descritivos de cada ponto de monitoramento, que você pode importar parte. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma série de pontos de monitoramento, a gente vai colocar qual que é a elevação, a profundidade do poço, coordenada, etc. e tal. Isso aqui era uma introdução. Eu vou demonstrar aqui um exemplo de dado real, né? Isso aqui são dados que eu tenho aqui, a gente coletou por um projeto aqui na região do quadrilátero ferrífero. Eu vou fazer todo o procedimento de importação e algumas análises interessantes no Aquachem. Então, só para vocês terem uma ideia de que dados que a gente está trabalhando aqui, eu tenho duas tabelas. Uma, basicamente, é a lista dos pontos e a litologia associada, aqui no caso desse trabalho, houve um trabalho de mapeamento geológico, né? Então a gente conseguiu associar cada ponto a uma litologia. Quem é de Minas Gerais, né, ou atua em Minas Gerais, vai se identificar com algumas dessas litologias aqui do quadrilátero ferrífero. Essa aqui é uma tabela. E a outra tabela são os resultados em si, onde a gente tem aqueles pontos, né? Alguns pontos nascentes, data da coleta, publicação, parâmetro, resultado e unidade de medida. De novo, isso aqui é exatamente no formato, praticamente igual ao formato que eu recebi do laboratório. Então, vamos importar esses dados aqui para o Aquachem e fazer algumas análises interessantes em cima desses dados aqui. Tá? Vamos lá. Aqui eu abri o Aquachem, quando você abre ele aparece essa tela aqui de abrir um projeto existente. No caso em particular, nós vamos criar um projeto novo, eu vou em File New. Deixa eu jogar aqui na pasta do projeto, vamos lá. Exemplo, quadrilátero ferrífero. Dá um nome. E o que ele vai pedir aqui, basicamente, é um template. Esse template, o Aquachem, ele já vem com dois templates, que é o básico e o avançado. Eu, particularmente, gosto do básico, mas o que ele vai dar é uma relação de parâmetros, tanto analíticos quanto descritivos, com os quais a gente vai trabalhar e que a gente pode editar. Eu, particularmente, prefiro começar com o template básico e ir adicionando complexidade que for eventualmente necessária naquele projeto. Então, vou dar um OK. Criou aqui o projeto. No momento não temos nenhum ponto de monitoramento, nenhuma amostra. Vamos fazer aqui, então, a importação. Então, File, Import, Samples e Stations. Vamos importar primeiro os pontos de monitoramento. Tá? Você vê que ele já aceita formato no Excel, né? Aliás, diferentes formatos, até do Access diretamente. E aqui está aquela minha tabela. Aí aqui eu tenho que dizer qual é o formato que estão os meus dados. Isso aqui é interessante porque se você tem os dados no Excel num determinado formato, organizando as linhas e colunas de uma forma ou de outra, provavelmente você não precisa perder tempo modificando para outro formato, porque ele já tem uma variedade de formatos aqui. No caso aqui em particular, estou importando nesse momento só os dados descritivos de ponto de monitoramento, que aqui é Station Data Only. Aqui está tudo certo, vamos adiante.
E aqui a minha tabela tinha 2 colunas, eu vou fazer então o mapeamento. Então, o ponto, de novo, isso aqui a gente olha mais em detalhe no curso, mas dentro da nomenclatura do Aquachem, o Station ID, identificação da estação, e litologia, eu vou colocar na coluna geologia. Notem que eu não preciso mudar no meu arquivo Excel de origem o nome da coluna para já ficar igual ao nome do campo no Aquachem. Eu simplesmente faço esse mapeamento aqui, que geralmente é um processo bem mais rápido. Eu vou dar um Next, aqui eu vou dar Next, e ele vai importar os meus pontos. Vou dar aqui não. Então, se eu vier aqui e dar Show All, a gente tem todos os pontos importados aqui. Né? Da duplo clique, ele tem aqui algumas informações descritivas. No caso, eu não importei essas outras informações aqui, mas se tivesse coordenada, etc. e tal, você poderia jogar essas informações no Aquachem. Bom, muito bem. Vamos agora importar os resultados analíticos. Então, vamos voltar nesse mesmo procedimento. Análise de resultados. E neste caso aqui, de novo, como são dados naquele formato que geralmente o laboratório envia para a gente, eu vou escolher One Analyze Value for each row, ou seja, cada linha significa um resultado. Né? Este é o formato específico que eu estou importando. Aí, nesse procedimento aqui, existem 2 passos no mapeamento. Eu vou passar de forma rápida, mas basicamente o que a gente teria que fazer é ter a nossa planilha aberta ao lado, né? Eventualmente para lembrar o que é cada coluna e fazer o mapeamento lá. No caso, grupo e situação, quer dizer, todas as amostras estão publicadas, eu não vou importar essa informação aqui que não vai fazer muita diferença. Mas vamos lá, o código é o ID da amostra, né? Se eu clicar aqui, temos as opções. O ponto é o ponto de monitoramento, que é o Station ID. A situação não precisa. Aqui eu vou passar de forma rápida, só para a gente ir lá, mas aqui seria a data da coleta, a data de análise, o parâmetro, o resultado e a unidade. Note que ele vai ler a unidade que está aqui e automaticamente interpretar aquele valor. Então, se você já tem a unidade aqui, ele automaticamente vai fazer esse mapeamento para você. Bom, quando eu passo para essa parte aqui, ele identifica que esses são os parâmetros que estão analisados na minha tabela e ele pede, então, para eu mapear cada parâmetro na minha tabela com o parâmetro na forma que está identificado no Aquachem. Quando a gente clica aqui, tem uma série de parâmetros, certo? E se porventura existe um parâmetro que não está nessa lista, eu posso clicar aqui em criar, que ele vai puxar, na verdade, um banco de dados maior, ou então criar o parâmetro. Então, vamos lá, bicarbonato, HCO3. Aqui eu vou passar de forma rápida, se eu posso aqui escrevendo, né, só para questão de tempo. Sulfato, temperatura, sódio sólidos totais, cálcio, magnésio. Certo? Então, eu fiz o mapeamento dos meus parâmetros. Se eu clicar em Next, ele vai abrir aqui alguns campos gerais. Então, por exemplo, eu posso colocar em comentários, importado por Rafael Albuquerque, no dia 5/9/2018. E depois, se alguém estiver avaliando aqueles dados, ele pode ver esse comentário aqui. Clicar em Next, você vê que ele vai dar um número de amostras que a gente importou e o número de parâmetros e novas estações importadas zero, porque nós já tínhamos importado essas estações. Então, isso aqui é interessante você bater esses números aqui com a informação que você tem no Excel, digamos assim, para certificar que o procedimento correu bem. Aqui ele pergunta se eu quero criar símbolos para cada estação. Eu vou dizer que sim. A gente vai ver o que isso significa. Eu vou dar um save, porque todo aquele trabalho de mapeamento, vamos supor que amanhã eu tenho uma tabela no mesmo formato, eu quero importar de novo. Para eu não ter que fazer esse mapeamento tudo de novo, eu posso salvar aqui. E aí ele vai automaticamente fazer aquele mapeamento de parâmetros conforme eu acabei de fazer agora. Não precisa fazer tudo de novo.
Vou dar um close, e se eu clicar agora aqui em amostras, ele vai me dar aqui todos os resultados, né? Por exemplo, se eu der um duplo clique em qualquer um deles, ele vai me dar aqui o resultado para aquela amostra em particular, os dados descritivos, etc. e tal. Certo? É interessante destacar que ele importa essa terminologia aqui, menor que. Ele aceita isso e depois tem uma opção que você determina como é que você quer que ele trabalhe esses valores abaixo do limite de detecção. Ok. Aí, o que é interessante? Montar gráfico, né? Então, para mostrar, só para demonstrar como é que o Aquacam é rápido de usar, se eu vier aqui em Plots New, ele já me dá todas essas opções de gráfico aqui. E se eu pegar, por exemplo, o diagrama de Piper, clicar aqui, ele vai me dar algumas opções. Vamos supor que eu quero ser rápido, não quero olhar essas opções. Se eu der um Apply, ele já vai me dar um diagrama de Piper para todas essas amostras aqui. Agora, nesse caso em particular, nós estamos lidando com alguma coisa da ordem de pouco mais de 20 pontos de monitoramento, e ele gerou um símbolo para cada ponto de monitoramento, e você vê que o gráfico fica bastante poluído, né? Você não consegue identificar cada um desses símbolos aqui. Então, vamos utilizar o Aquacam para organizar isso aqui um pouco melhor. Como eu importei essa informação de geologia, vamos classificar os símbolos por geologia, né? Por unidade geológica. Então, se eu vier aqui em Samples e clicar em Edit Symbol Group, aqui você vê que ele está classificado por ponto de monitoramento. Se eu mudar para geologia, clicar em alto, escolher ali a geologia, ele vai identificar todas as entradas de unidade geológica aqui e vai criar para mim essas categorias. Eu posso aqui, eventualmente, clicar em uma delas, né, se eu quiser, e modificar o símbolo, a cor, etc. e tal. Mas vamos manter do jeito que está. Se a gente abrir novamente aquele diagrama de Piper, a gente vai ver que fica algo muito mais, digamos assim, palatável, né, de ser avaliado. E já dá para ter algumas informações interessantes. Deixa eu aumentar aqui a fonte da legenda. A gente vê, por exemplo, que existe uma incidência maior de águas da formação Gandarella, que é uma formação mais carbonática, numa composição mais cálcica magnesiana bicarbonatada. E, por exemplo, o Itabirito silicoso, que não possui esse componente carbonático, ele não tem essa, digamos assim, assinatura hidrogeoquímica. Então, de novo, alguns cliques, você já consegue ter um insight do que está acontecendo. Bom, vamos falar um pouco de controle de qualidade. Se eu voltar aqui numa amostra qualquer, eu tenho aqui os resultados, mas se eu clicar aqui nessa tab e colocar Calculated, você vai ver que automaticamente ele já calculou para mim uma série de parâmetros. Um deles é o que em inglês chama de Electroneutrality, que é o balanço iônico, que a gente vê aqui, né? Inclusive, algumas delas estão bem elevadas. Então, uma análise interessante que a gente pode fazer é plotar esse balanço iônico para ver como é que essas amostras estão saindo, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui, plots, new, vamos pegar um histograma, ok? Aqui em parâmetro, o Aquacam me dá a opção de escolher tanto os valores medidos quanto os valores calculados. E nesse caso, eu quero escolher o balanço iônico. Eu vou dar um apply. Essa escala aqui ela não me atende, então eu vou modificar rapidamente. Colocar, como a gente está lidando com porcentagem, eu vou mudar o mínimo e máximo, certo? E vou colocar mais divisões. Então, a gente vê, por exemplo, nesse caso, que a gente tem um grupo de amostras com um balanço iônico um pouco mais próximo do que a gente esperaria, um pouco mais próximo de zero, mas uma série de amostras com um balanço iônico bem fora de zero. E, na verdade, o que está acontecendo aqui é que as concentrações nessas amostras elas são muito baixas, né? Se a gente voltar aqui no meu slide, concentrações muito baixas, próximas ou abaixo do limite de detecção. É o que está ocorrendo aqui nesse caso. Mas aí, né,
essa fonte aqui, ela recomenda, nesse caso, né, concentrações muito baixas, a gente não olhar nas porcentagens do balanço iônico, mas na diferença em milha equivalente da soma de ânions e da soma de cátions, sendo aceitável a faixa de mais menos 0,2. Muito bem, vamos avaliar isso. Vou manter esse histograma aqui. Plots, new. Agora eu vou para scatter. E aqui nos meus parâmetros eu vou selecionar calculados soma de ânions e calculado soma de cátions. Cadê? Aqui. Eu vou colocar em milha equivalente por litro, então, de novo, facilmente você muda a unidade medida, não precisa fazer conta no Excel, e eu vou só certificar que elas estão na mesma escala. Então, vou botar de 0 a 0,2, vou alterar aqui a legenda. Então, ela está indo até 1, então vamos colocar tudo de 0 a 1. Né? Claramente, a gente tem um outlier aqui, né? Mas vamos colocar tudo de 0 a 1. Muito bem. 0 a 1, 0 a 1. Perfeito. Então, a gente vê que, apesar do balanço iônico em porcentagem ele está bem fora, quando a gente olha nos valores absolutos, a gente vê uma relação que a gente espera, né? Esperado, ou seja, isso é uma correlação de soma de ânions e de soma de cátions, né? No entanto, o método ele falava com uma faixa aceitável mais menos 0,2. Isso aqui a gente pode usar a questão de essa funcionalidade de linhas no Aquachem, aonde a gente pode inserir linhas de tendência. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai me dar a linha 1 para 1, mas no caso eu estou falando de um intervalo de 0,2, no caso, menos 0,2. Então, o que a gente verifica, por exemplo, nesse caso aqui? Que grande parte das amostras, né, elas estão dentro desse intervalo que aquela fonte recomenda, mas nós temos algumas amostras que estão fora. Ah, então, qual que é essa amostra aqui? Se eu clicar nessa amostra, por exemplo, conforme eu for clicando, ela vai automaticamente selecionando aqui, e eu posso puxar as informações descritivas, etc. e tal, e ver se por acaso existe alguma informação específica àquela amostra que deveria ser avaliada. Caso aqui, uma medida interessante que a gente pode fazer é o seguinte: se eu pressionar Ctrl, eu vou selecionando todas essas amostras aqui. Tá? E vamos supor que eu queira marcar essas amostras de forma que, quando eu for fazer a minha análise subsequente, eu saiba que essas amostras elas estão fora no balanço iônico. Posso fazer aqui, ó, Edit, Replace, mostrar só essas aqui. Perfeito. Então, aonde eu sei que todas essas amostras elas falharam, digamos assim, no teste do balanço iônico. Se eu clicar Apply, der OK, né? Clicando nessa amostra aqui, a gente vê agora que ela está marcada. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu... E aqui vocês veem, né? Conforme eu marco uma amostra, eu posso mostrar só ela ou tudo de novo. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça um... Estou aqui fazendo minha análise, né? Eu faço aqui um gráfico comparando cálcio com bicarbonato. Vamos supor, ele me dá uma relação aqui. Aliás, deixa eu excluir essa amostra aqui que está minha. Certo? Eu fiz essa análise aqui. Agora, eu não quero considerar nesse gráfico as amostras que falharam no meu teste do balanço iônico. Muito simples. Eu venho aqui, Find, Simple Search, Sample Description, né? Eu procuro, digamos aqui, assim, aquele resultado. E retiro ele do gráfico. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu fiz um controle de qualidade de forma que eu vou analisar somente resultados que estão conforme com o meu teste de balanço iônico. Um outro procedimento de controle de qualidade é aquela questão da análise das duplicatas. Então, o que acontece? Nesses dados aqui, algumas dessas amostras são duplicatas, algumas dessas amostras são pares de duplicatas. Né? Deixa eu mostrar tudo.
No entanto, olhando aqui, simplesmente, a gente não sabe aonde estão e aonde não estão as duplicatas. No Aquachem, ele tem algumas funções para te ajudar a identificar as duplicatas, caso você não tenha marcado isso num campo específico, antes de importar, etc. Se eu vier aqui em Tools, que é aquecer, Manage Duplicates, e nesse caso aqui, ele vai pedir para você selecionar critérios lógicos para você achar as duplicatas. Nesse caso em particular, se uma amostra foi coletada no mesmo dia e no mesmo ponto, eu vou assumir que essas duas amostras são duplicadas, porque eu sei que eu não coletei duas amostras no mesmo ponto, no mesmo dia, que não eram duplicadas. Então, no caso, eu vou usar como critério o sample date, a data da amostragem, e o ponto de monitoramento, cadê? Station ID. Quando eu cliquei aqui em Find, ele vai me dar uma relação de uma série de pares de duplicatas aqui. Se eu clicar Assign to All, o que ele vai fazer é preencher um campo no banco de dados dele, onde vai identificar aquelas amostras como duplicatas. Então, por exemplo, se eu vier aqui em Tools, Highlight Duplicates, ele vai marcar para mim aonde estão todas as duplicatas. Se eu clicar vier nessa, por exemplo, você vai ver que ele vai assinalar um número de duplicata, e para outra amostra que não é duplicata, ele não vai assinalar número nenhum. O que é interessante notar, por exemplo, que ele tem umas ferramentas de análise rápida, onde a gente consegue verificar a precisão, né, da análise dos pares de duplicados. Então, por exemplo, se eu vier aqui em Compare Duplicates, né, eu posso escolher um ou mais parâmetros. Vamos supor, escolher sólidos sobre totais, Select, vou dar um OK, e o que ele vai dar para mim são todas as incidências de pares de duplicatas, aonde o RPD, que é aquele parâmetro que eu mostrei, foi mais elevado do que um determinado critério. Então, ele deu aqui para mim o resultado de uma amostra, o resultado da outra amostra, o cálculo do RPD, esses são valores elevados, ele vai destacar para mim. Aqui, ele só me mostrou os resultados que foram elevados, acima de um determinado critério. O que eu posso fazer, por exemplo, é mostrar todos os resultados, não ignorar valores abaixo do limite de detecção e, eventualmente, mudar o meu critério aqui de RPD. Se eu der um OK, ele vai me dar aqui. E a gente vê que, nesse caso aqui, existe uma incidência grande de pares de duplicatas com sólidos sólidos totais que não se correspondem. Então, provavelmente, o que está acontecendo aqui, como são amostras com concentrações muito baixas, essas variações encontradas nos sólidos sólidos totais, particularmente, elas não são muito confiáveis, ou seja, o teste de controle de qualidade em cima dos sólidos sólidos totais, nesse caso aqui, ele não fracassou, ele fracassou, ou seja, eu não deveria usar sólidos sólidos totais para analisar essas amostras aqui. Apenas para efeito de comparação, por exemplo, se eu pegar, vamos supor, o bicarbonato e fazer a mesma análise, você vai ver que nesse caso aqui, em todos os pares de duplicata, os resultados de bicarbonato eles estão muito próximos. Então, assim, eu consigo demonstrar, portanto, né, de forma rápida, que eu possuo uma confiança grande nos meus resultados de bicarbonato. Só para mostrar uma análise específica que a gente consegue fazer em cima desses dados aqui, eu falei de passagem ali que existe alguma coisa de carbonato disseminado nesse meio aí. Vamos supor que eu quero testar para ver se existe alguma reação de interação com carbonato nesse meio. O que eu fiz aqui? Eu escrevi a estequiometria de algumas reações de carbonato relevante, aqui com a calcita, CaCO3, e com a dolomita, CaMgCO3,2. Você vê que são variações da mesma reação. Nesse caso aqui, por ataque ácido, seria algo mais comum, digamos, num cenário de drenagem ácida de mina, né, onde tem muita acidez no meio. E aqui seria, digamos assim, um meio mais próximo do natural, onde a dissolução ela ocorre muitas vezes em função do CO2, né, que vem do solo, da matéria orgânica e tal. Aí é interessante a gente ter em mente qual que é a relação esperada nas concentrações para cada uma dessas reações aqui, para eu poder testar qual dessas aqui é a mais relevante. Então, por exemplo, nessa primeira aqui, a gente vê que, como resultado dessa reação, a gente tem um mole de cálcio e um mole de bicarbonato. Então, relação 1 para 1.
Aqui 1 mole de cálcio para 2 de bicarbonato, 2 para 1. Aqui a mesma coisa, só que ao invés de ser para cálcio, seria para cálcio mais magnésio, né? Então vamos testar isso aqui naqueles dados lá. Criar um gráfico novo e a gente estava falando, por exemplo, da relação 1 bicarbonato para 1 cálcio. Selecionar o parâmetro, bicarbonato, o cálcio. Unidade, eu não quero olhar em miligrama por litro, eu quero olhar em milimoles por litro, porque essa relação aqui é em milimoles, não é em miligrama, então isso aqui é muito simples. Basta modificar aqui. E vamos dar um apply. Como a gente tem um outlier aqui, ele vai colocar automaticamente a escala do gráfico, né, de forma a pegar todas as amostras, não tem problema. Eu vou vir aqui, vamos colocar 0,5 e, como eu falei, eu acho interessante, né, uma dica, colocar tudo na mesma escala. Como aqui ficou pequeno, vamos colocar 0,5, né? Tudo bem. Não é a mesma escala, mas é uma variação, digamos assim, ordenada. Eu quero testar se uma daquelas reações está ocorrendo. Se eu vier aqui em linhas, então, a gente pode inserir uma linha que represente aquela relação 1 para 1. Né? Então, uma relação 1 para 1, se a gente voltar aqui para a equação da curva, vai ser essa aqui. Claramente não é essa reação que está ocorrendo. A gente vê uma correlação entre os parâmetros, mas não é aquela relação. Vamos testar uma outra. 2 bicarbonato para 1 cálcio. Então, essa primeira seria se fosse num cenário de ataque ácido, que até faz sentido, a gente não está numa área com muita acidez na água. Essa aqui, circulação de CO2 na água. Seria 2 bicarbonatos para 1 cálcio. A gente vê que se aproxima, né? Mas ainda não é o caso. Tá? Então, vamos manter isso aqui. A gente tem a opção de colocar essas linhas aqui no gráfico. Eu poderia colocar as linhas em diferentes cores, etc. e tal, isso aqui ia se destacar. Aparentemente, não é dissolução de calcita, né? Porque nenhuma dessas linhas a gente vê ela sendo reproduzida. Nós testamos 2 reações que não deram certo. Vamos pensar, então, na dolomita. E vamos plotar um novo gráfico, aonde no eixo X a gente vai manter o bicarbonato e no eixo Y, isso é uma coisa bacana, o Aquachem permite você colocar uma soma. E vamos colocar na mesma escala do gráfico ao lado. Então, esse vai de 0 a 1 e esse aqui vai de 0 a 0,5, ok? Se a gente colocar a linha, 1 para 1, 2 para 1. Você vê o seguinte, que as concentrações elas estão sendo elevadas e seguindo um padrão muito específico. Então, isso aqui é muito relevante, porque isso não ocorre por acaso no meio ambiente. E isso faz sentido. Nessa área nós fizemos um mapeamento geológico e existe sim material dolomítico dissolvido aonde? No Itabirito anfibolítico e na formação Gandarela. Só mais uma coisa, a gente fez ali o teste do balanço iônico. Eu não quero ver esse gráfico, né? Quer dizer, eu quero analisar somente aquelas amostras onde eu sei que eu possuo um grau de confiabilidade mais elevado, então eu posso omitir elas, né? E você vê até que a correlação fica melhor, né? Ou seja, então provavelmente aqueles pontos que destoavam um pouco da correlação, eles eram provavelmente erro de análise, né? Que resultava naquele balanço iônico mais elevado. Como uma conclusão, para uma variação crítica da composição química e da qualidade da água, se faz necessário possuir um bom entendimento conceitual da área de interesse. Então, é necessário entender a geologia, a mineralogia do meio, a condição de fluxo, ou seja, onde é que está montante, onde é que está jusante, se existe mestra de água, etc. e tal. Eventuais potenciais fontes antrópicas de alteração da composição da água, etc. Como eu disse, identificar as reações químicas potencialmente relevantes, fazer aquele exercício ali que eu mostrei, onde você vai listando as potenciais reações que estão ocorrendo, e aí a gente vai testando uma por uma para ver quais delas estão ocorrendo e quais delas são menos relevantes. Utilizar uma boa ferramenta de análise, que é o Aquachem, né? E aí, como eu falei, testa, né, essas hipóteses utilizando resultados analíticos, né, que são os dados hidroquímicos. Aqui, para mais informações, é só mais uma mensagem, né? Quem tiver interesse de outros cursos e webinars que vamos fazer, nós sempre estamos postando isso na nossa página no LinkedIn. Então, procurem lá no LinkedIn, na nossa página,
que vocês vão ficar informados. Bom, é isso. Obrigado. Já falei demais.